essa nossa leitura dessa carta que tanto nos edificou como Igreja do Senhor, amém? Vamos ler os versos 1 a 4 do capítulo 6 de Efésios, para iniciarmos essa leitura, retomarmos e encerrarmos 6 de 1 a 4, Efésios. Glória a Deus, encontraram? Amém? A palavra diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Senta no teu lugar, vamos retomar mais esta porção, retomamos. E aqui nós estamos no mesmo contexto que nós estávamos nas duas últimas leituras, que são exortações para o povo que se constituiu a partir do chamado Espírito Santo de Deus, né? Exortações para o povo que se rendeu ao nosso Senhor Jesus Cristo, esse povo que se torna parte do corpo espiritual, desse corpo de Jesus espiritual aqui na terra. São exortações para a igreja, né? Por essa família composta por filhos e filhas de Deus, e a saber, todos aqueles que creram no seu nome e decidiram lhe obedecer. É para isso que servem essas exortações. Sempre lembrar disso é bom, porque às vezes a gente lê o texto achando que Paulo está escrevendo isso para o mundão lá. Não, é para a igreja que ele está falando, é com a igreja. E nós começamos isso, só para lembrar um pouquinho vocês, com exortações pessoais. Nós iniciamos dizendo que as maneiras como nós devíamos nos portar para ser parte desse corpo que tem Cristo como a cabeça, nós individualmente, pessoalmente. Ensinamentos importantes sobre nossas posições de vida como corpo de Cristo e sobretudo nossas posições para que o corpo de Cristo pudesse ser edificado. Lembram disso? Onde nós vimos que precisamos usar os nossos dons, os dons que nós recebemos da graça de Deus, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos nos aprimorar, crescer, para que com isso também cresça e seja edificada a igreja aqui na terra, para que a igreja seja a extensão do reino de Deus aqui na terra. É por isso que o povo de Deus precisa crescer, é para isso que existem os dons. E na sequência nós começamos e vimos, semana passada, sobre exortações a respeito da vida conjugal, né? Nós vimos isso aí no capítulo 5, porque a igreja, ela é composta de homens e mulheres que também têm os seus papéis na sua vida a dois. Nós vimos sobre relacionamentos, casamento é muito importante para Deus. O plano de Deus é que nós sejamos uma só carne, isso é plano do Altíssimo. Nós não fomos feitos para ser sozinhos, isolados, cada um, não. O Senhor nos constituiu para fazer parte de algo maior do que nós mesmos. E nós vimos como é importante exercer uma submissão assim, atuante, uma submissão pensante, uma submissão mútua, porque no relacionamento, quando dois se submetem um ao outro, ambos estão se submetendo a Deus, e o resultado disso, nós vimos semana passada, é que todo mundo vive em paz, né? Todo mundo vive em paz. E é muito interessante observar que o objetivo desse conjunto de exortações finais que a gente tem visto, de todas essas recomendações, tem como finalidade que a gente possa, a igreja do Senhor, viver em paz aqui na terra, porque se não tem paz, o que sobra é guerra. Se não tem paz, a gente faz guerra. Como é que, se for guerra, o Senhor Jesus vai ser visto entre nós e através de nós? Não vai, né? Então nós temos que entender o motivo de todas essas exortações, porque o ser humano caído, antes de Jesus, desenvolveu vícios. O ser humano acabou se desumanizando, essa é a verdade, né? Você vê às vezes coisas no noticiário que você fala, como é que um ser humano pode fazer um negócio desse, não é verdade? A verdade é que nós, sem o Senhor, nós desumanizamos. Por quê? Porque nós nos enchemos assim de traumas, de vícios, de manias, de maneiras indevidas de enxergar a vida, nós seres humanos. E a partir daí nós só causamos divisão no projeto de Deus, que era um projeto de união. Deus nos constituiu para um projeto de relacionamentos, de sermos juntos, de ser uma coisa só, mas nós só conseguimos produzir divisões, né? Observe se você tem alguma dúvida no que é a base dos casamentos de hoje em dia. Me diga se não é assim.
Pensa no seu casamento, ou se é alguém que é casado que você conhece, ou nas histórias de casamento que você conhece. O ambiente produzido por um casal na vida normal lá fora é baseado numa busca individual por realização pessoal. Está cada um buscando os seus objetivos do casamento, sim ou não? Quer se realizar. Cada um está interessado no que quer e acha melhor para si. A verdade é que nos casamentos são dois, mas porque são diferentes, aí não abre mão das suas opiniões pessoais, continuam sendo dois. Como não renuncia àquilo que acha, continua sendo dois. Mas essa não foi a ideia do Senhor. A ideia do Senhor era que dois incompletos teriam que se fundir, não é isso que nós vimos semana passada? E se tornar uma coisa só, sim ou não? Uma só coisa, uma só carne. Como isso é possível? Ora, só tem um jeito: renunciando ao nosso querer, renunciando ao nosso achar, nos submetendo um ao outro, e com isso não seremos mais dois, nós seremos um só, uma só carne. É o único jeito. Se não há renúncia no casamento, não tem uma só carne, não tem casamento. É o que você conhece lá fora. Mas veja, como isso não acontece, o que nós temos o quê? São duas pessoas morando numa mesma casa, disputando um com o outro sobre o que quer. Uma coisa meio idiota, né? Não. A gente pensar nisso antes de casar, né? Quem não é casado aqui, vamos pensar, é uma coisa meio idiota. O que acontece? Uma guerra, onde cada uma das partes quer que prevaleça a sua opinião, e lógico, para isso vai subjugar, anular a opinião do outro. É isso que a gente faz, é isso que para nós é relacionamento, sim ou não? Você já parou para pensar até onde isso é vontade do Senhor para a nossa vida? A Bíblia Sagrada é muito clara. As pessoas casam para se realizar, as pessoas casam para buscar ser feliz, mas nunca pensaram que, segundo o Senhor, a verdadeira felicidade que pode acontecer em nós está em buscar a realização e a felicidade do outro, e não a nossa. Para Deus isso é muito interessante, e o nome disso é Jesus Cristo, não é a nossa. No frigir dos ovos, casamento hoje em dia é um campo, é um palco de batalhas de duas pessoas que vivem o tempo todo em guerra, disputando um com o outro quem que manda. Coisa mais imbecil do mundo, melhor não casar. Brincadeira, casar é bom. Mas veja, por isso Efésios diz que em tudo que Deus faz, Ele busca o quê? Paz. Tudo que Deus faz, é necessário ter paz. Paz em que lugar? Em todas as dimensões da vida. Porque paz para Deus é fruto de um ser humano que morreu para a sua carne, morreu para o seu desejo, morreu para o que quer e renasceu para o Espírito de Deus. Paz é fruto disso. Paz é fruto desse autoanular. Eu me anulo para que não seja feita a minha vontade, não, eu me anulo para que seja feita a vontade de Deus. E aí o Senhor, que é Deus e me ama, vai fazer com que eu seja feliz. Paz é fruto de um povo que já recebeu Jesus Cristo e dele recebeu as medidas de paz que ele disse que nos daria e deu. Lembra de João 14? Eu vou para o Pai, mas eu vos dou a minha paz eu vos dou, não a paz que está no mundo, a minha paz. Ele disse que daria e ele nos deu. E aqui é muito interessante porque essa paz que ele disse que nos deu, continua, aliás deu não, continua dando todos os dias. O que tem que acontecer também no corpo de Cristo. Isso está sendo escrito aqui na carta de Efésios, porque nas nossas reuniões também, é nesse ambiente aqui que tem que resplandecer a presença daquele que é o príncipe da paz todas as vezes que nós nos reunimos. Ele, Jesus Cristo. Não é à toa que Isaías diz que ele é o príncipe da paz, não é à toa. Onde o Senhor está, tem que prevalecer a paz. Não cabem acusações neste lugar, não cabem disputas, não cabem julgamentos, não cabem palavras usadas para jogar uns contra os outros, porque isso tudo é guerra e não paz. Nada que nós fazemos que incita algo que não seja paz serve para o Senhor. Você precisa entender isso é muito importante. Porque onde tem guerra, só tem guerra porque não tem Ele. Isso você precisa entender. Povo de Deus tem que ter discernimento, por exemplo. A gente vê muito isso aqui. Quando houve alguma coisa dentro da igreja, e aquela coisa que houve é para causar divisão, um julgamento, nós temos que discernir, isso é de Deus ou não é? Se é para causar uma divisão, o que tem de Deus nisso? Se é para causar uma contenda com a pessoa, o que tem de Deus nisso? Me lembro dos meus tempos de convertido na igreja pentecostal, que vinha o profeta falar: ei irmã, eis que te digo, vigia por onde anda o seu marido, viu?
Profecia do capeta isso, né? Não é de Deus, porque assim, está causando um mal-estar, uma divisão entre o casal, uma desconfiança. Isso não é de Deus, não tem como ser de Deus. É por isso que Paulo, por exemplo, em Filipenses 2, não quer demais lembrar, versículo 3 e 4 que nós vimos semana passada, diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Por quê? Porque a gente, quando faz isso, nós vivemos em paz, que é a paz que o Senhor quer. Desde o seu início, Efésios vem nos instigando o povo a não se render à ira, a não deixar as palavras torpes tomar conta, a se envolver e buscar o bem de todos, dizer não para as suas vontades, se submeter, porque tudo isso produz paz, e produz porque quando nós vivemos sob os ensinamentos da palavra de Deus, quando nós nos submetemos a Ele, nós estamos dizendo ao Senhor que Ele pode vir e Ele pode reinar na nossa vida, porque aqui tem paz, o Senhor tem lugar na nossa vida. Isso é muito importante, essa carta toda ela é baseada nisso. Mas uma igreja é um organismo vivo, nós vimos isso, feito de pedras vivas, homens e mulheres, casais, e esses casais geram filhos e filhas. A gente tem esse defeitinho de fabricação, a gente cria filho. E por isso, como parte desse projeto de paz, nós iniciamos o capítulo 6, lendo aqui com vocês, outra exortação sobre atitudes que precisam ser observadas nas relações de pais e filhos. E o texto aqui é claro, diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E aí os pais já falam: tá vendo? Honra o teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento de Deus que tem promessa, que contém uma promessa para que tudo te corra bem e tenha uma vida longa sobre a terra. Os filhos têm que obedecer aos pais, as filhas também, não pelos pais, mas no Senhor. E é muito interessante isso. Por que no Senhor? Porque a obediência aos pais é a vontade de Deus para as nossas vidas, sim. Mas entenda que aqui está a segunda base de um lar que quer viver em paz. Porque se pais e mães se submetem uns aos outros, e com isso permite que Deus dê a última palavra no seu relacionamento dentro do lar, depois, na base desse lar, tem que ter filhos e filhas que obedecem aos pais, e com isso a paz vai reinar. Pensa nas famílias, marido, mulheres, filhos. Pensa nessa família que precisa viver em paz. Pensa qual é a base disso. Percebe o que estamos aprendendo aqui? É muito importante. De novo, se nós pararmos para observar, nós veremos que não é isso que tem acontecido ultimamente nas relações de pais e filhos, sim ou não? Inclusive dentro de lares cristãos. Por quê? Porque nas relações entre pais e filhos tem prevalecido o quê? Guerra. Não paz. Para que a paz reine, nós temos aqui duas dimensões que precisamos considerar. Primeiro, que os filhos precisam obedecer aos seus pais, porque se eles aceitarem obedecer aos pais, eles também vão se render e obedecer a Deus, sim ou não? Quem não se rende ao pai, não se rende a Deus, não tem jeito. O texto lembra que tem que obedecer, porque isso é justo, e isso faz parte das primeiras ordenanças que Deus deu ao povo. Eu estou falando do que aqui? Eu estou falando que o 5º mandamento dos 10 primeiros que Deus deu, diz exatamente sobre isso. Porque o 5º mandamento diz o quê? Que Deus deu a Moisés: honra o teu pai e a tua mãe, e eu te prometo, por isso que Efésios diz uma promessa, a fim de que você vai ter uma vida longa na terra, e o Senhor teu Deus vai te dar, você vai viver longos dias. É o primeiro mandamento que tem uma promessa: honra o teu pai e a tua mãe, que você será próspero em dias, você vai ter uma vida longa na terra, porque o Senhor vai te dar isso. Então Efésios fala que esse é o primeiro mandamento que nos promete uma recompensa. E aqui Deus prometeu que quem honrar o seu pai e sua mãe está obedecendo à vontade de Deus, por isso Deus vai recompensar com uma vida onde tudo dá certo e teremos muitos dias, uma vida longa. Ele promete que Ele recompensaria os que lhe obedecem, honrando seu pai e sua mãe. Entretanto, para ter paz no lar, não basta um monte de filho de cabeça baixa, subjugado, fazendo tudo o que os pais querem, não, porque também tem a parte dos pais. E aí é: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Percebe aqui a construção de um lar harmônico? Como assim, pastor? Eu não posso irritar o meu príncipe, eu não posso irritar a minha rainha lá em casa, eu tenho que fazer tudo o que ela quer, não posso irritar ela? Não, longe disso.
Entenda aqui o que é não irritar. Um pai e uma mãe não irritam um filho quando? Quando cria segundo a instrução e o conselho de Deus. Porque é uma coisa criar as pessoas, ou falar com as pessoas sem a instrução e o conselho do Senhor, é um negócio muito irritante mesmo, não sei se você sabe disso. Então não irritar os filhos é isso, obviamente, se criar segundo o que a gente entende, se criar os filhos da maneira que a gente achar certo, sendo criados pelos nossos próprios conselhos, só vamos conseguir irritar os outros mesmo, é isso que a gente faz quando a gente é guiado por nós mesmos. Por isso nós temos que ter a sabedoria de Deus na criação dos nossos filhos, e com isso, na relação tão importante, se não ouvirmos o Senhor entre pais e filhos, só vai restar guerra, que é o que você entende por aí. Nós que somos filhos, nós que somos pais, nós olhamos a história da nossa criação e a gente entende que a gente vivia mais em guerra do que em paz, sim ou não? Falta sabedoria. Falta o quê? Falta o Senhor conduzindo a nossa maneira de educar, de criar os nossos filhos, porque é isso que produz paz. Na maioria dos casos, o lar vira um inferno quando o assunto é criar filhos. E a pergunta é, quem é culpado dessa loucura? Quem é culpado? Bom, segundo Efésios, ambos. Ambos têm papel, ambos têm coisas que Deus espera nessa relação. Se dos filhos a honra e a obediência, dos pais espera que não os irritem, criando o segundo que Deus tem instruído e que Deus tem aconselhado, em nome de Jesus, amém? Base para ter paz no nosso lar. A guerra nos lares nada mais é do que resultado de pessoas que não se rendem a quem só deseja produzir paz na nossa vida. Não se rende a ele, o que sobra, e não se rende a ele, obviamente, porque quer que seja do seu próprio jeito, é do jeito que eu quero. Agora, como parte das relações sociais aqui, nós já vimos casais, pais e filhos, mas no contexto da igreja do primeiro século, tem mais. Tinha coisas importantes também. Graças a Deus mudou um pouco, mas quando Paulo escreveu esse texto, o corpo de Cristo, os membros da igreja, existia no contexto da sociedade, casais, homens e mulheres, pais e filhos, mas também naquele contexto social, existiam senhores e escravos. Escravos dentro de casa, escravos no lar, servos que eram escravos dentro de casa. Por isso, veja o verso 5. Eu vou ler para vocês do 5 ao 9. Percebe aqui que o texto está nos exortando a construir um ambiente de paz onde nós estivermos, dentro de nós, na igreja, no nosso casamento, nas nossas relações com os nossos filhos e com os nossos agregados. Verso 5: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quanto eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é o de vocês também, e Ele está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Mais uma dimensão da nossa vida. Observe que nada vai ficar de fora. É importante você ver isso. O projeto que o Senhor tem para a nossa vida, ninguém pode ficar de fora. Se hoje em dia não deveria existir mais escravidão, ainda existe, vocês sabem disso, né? Infelizmente. Não deveria existir. No contexto do primeiro século, era absolutamente normal ter escravos em casa. Fazia parte da constituição social ter escravos em casa, ainda mais no Império Romano. E Paulo aqui também vai incluí-los no rol de exortação, porque a paz também tinha que alcançar todos e todas, e em todas as dimensões da vida, nada pode ficar de fora, e por isso ele vai falar, assim como crentes que tinham que obedecer ao Senhor, casais, filhos, também os escravos deveriam obedecer aos seus senhores terrenos com temor e com respeito, com sinceridade de coração, ele diz. Por quê? Porque ter escravo é legal? Tem que obedecer porque ter escravo é um negócio bacana, Deus espera isso? Não, porque Cristo foi obediente em tudo até a morte. É um padrão de relação aqui. Talvez hoje a gente não pensaria em escravos, mas talvez em funcionários, em empregados, relação empregado-patrão, não sei. Talvez aqui. A ordem é, obedeça não apenas quando o seu Senhor está observando, mas obedeça o tempo todo.
Quando está olhando e quando não está olhando. Por quê? Porque ele não está olhando, mas Deus está. Mas Deus está observando, afinal, em seu coração. E aqui tem uma lógica bíblica que eu quero que você tome para você hoje, muito linda. Que é assim, no seu coração, na verdade para Deus, você não precisa se sentir escravo de ninguém. Não importa a sua posição. Não importa se você é subalterno, se você é empregado. Não importa, você não precisa ser escravo de ninguém. Mas para isso, sabe o que você precisa? Ser escravo de Cristo. Eu não sei se você entende essa bênção. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre, seja quem for. Vamos entender isso aqui. Aqui tem indicação de algo que eu acho que é maravilhoso, é divino para as nossas vidas, para tudo aquilo que nós somos e fazemos. Tem algo aqui sensacional, independente do lugar, do contexto. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós não fazemos nada para nós mesmos. Nós não vivemos para os outros. Nós vivemos para Deus. Nós fazemos as coisas para Deus. Isso aqui é sensacional. Por isso, em tudo que nós somos e fazemos, nós buscamos ser e fazer tudo o melhor possível. Tudo com esmero. Por quê? Porque nós não estamos nem sendo nem fazemos para nós mesmos. Nós não estamos fazendo para o nosso patrão. Nós não estamos fazendo para ninguém. Nós estamos fazendo para Deus. Isso é um princípio de vida. Isso é um princípio que faz a vida andar, porque o texto diz que quem faz isso, Deus recompensa. E eu quero que você compreenda isso, é muito bonito. Queridos, liberdade de verdade só vai existir na nossa vida, não importa o tempo, quando o Senhor for a razão do nosso viver. Eu quero que você entenda isso, porque você é homem e mulher de Deus. No mundo de Paulo era normal ter escravos. Que bom que você mudou, né, pastor? Hoje não tem mais escravidão. E aí eu falo para você, mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Eu acho que em nenhum outro momento da história, nós tivemos tantas pessoas que acham que são livres, mas no fundo são escravos de alguma coisa, sim ou não? Observe essa relação, porque o que é um escravo? Escravo é alguém que não faz o que quer. Escravo é alguém que faz o que os outros mandam fazer, sim ou não? Você não precisa se esforçar muito para pensar um pouquinho aí, procurar alguém à sua volta, que você conhece, que não faz o que quer. É difícil de achar alguém assim? Alguém que não faz o que quer, mas faz porque é obrigado por pessoas, por coisas ou por forças. São forçados a serem algo que não querem ser. São forçados a comer algo que não gostam de comer. São forçados. Querido, o nome disso é escravidão. As pessoas estão escravizadas pela tecnologia, por exemplo, que não tem escolha própria. O celular manda nela. A rede social manda nela. As pessoas estão escravizadas por medicamentos, que não conseguem dormir sem tomar um Rivotril, lógico. Da hora. Rivotril é o queridinho do Brasil. A gente é escravizado pelas ansiedades, pelos vícios, pelos traumas, pelo dinheiro. Que não falta gente escravizada hoje em dia, mas eu quero que você entenda na perspectiva. E você tem que admitir, diga para mim se você não é um privilegiado, porque você tem uma palavra te iluminando, e essa palavra te liberta. Presta atenção aqui, eu e você temos uma maneira de quebrar todas as correntes da nossa vida. Nós podemos ser libertos, nós podemos conseguir uma carta de euforia, uma carta de liberdade, nós podemos ser livres de verdade, sabe como? Sendo escravos de Cristo, nos submetendo a Cristo, fazendo tudo para Ele. Como assim? É muito simples. Amanhã, decida na sua vida não fazer nada que não seja para Deus. Isso é libertador. Quando você acordar amanhã e for arrumar a tua cama, não arrume para você, arrume porque Deus te deu uma cama macia para você dormir. Quando você amanhã tiver que fazer o café e comer, não faça, nem coma para você. Prepare o teu café, agradecendo a Deus por Ele ter dado a oportunidade de ter um alimento na tua mesa. Faça para Deus. Isso é libertador, meu irmão. Quando você for limpar a tua casa, não limpe para você, limpe pela gratidão de ter um Deus que te deu um teto para morar. Isso quebra correntes em nossa vida, meu irmão. Você não precisa ser escravo de nada, de ninguém. O Senhor te liberta em nome de Jesus. Quando você for falar com a tua esposa, com o seu marido, com o seu filho, não fale para se impor, não fale para satisfazer nenhum deles. Não é para eles que você fala como se você estivesse falando com o Deus que te deu a bênção imerecida de não ser uma pessoa triste e solitária, mas te deu uma família.
Fale com as pessoas dentro da tua casa como se eu estivesse falando para Deus, gratos a Deus, porque você tem uma família. Isso é libertador. Caminho de libertação para a nossa vida em nome de Jesus. De todo tipo de escravidão. É fazer tudo para Deus e não para si mesmo, nem para ninguém. A gente faz para Deus. Você não faz porque o teu patrão manda, você faz porque o Senhor espera isso de você. Você vai ser o melhor empregado, o melhor funcionário do mundo. E se você for patrão, você vai ser o melhor patrão do planeta. Porque você é patrão para Deus, você é empregado para Deus, você é esposo para Deus, você é esposa para Deus, você é filho para Deus, você é tudo para Deus. Isso é libertador em nome de Jesus. As pessoas hoje em dia querem muito se libertar daquilo que escraviza, o trauma, a mania, o vício, a miséria que vive, mas não conseguem se libertar. Por quê? Porque elas não fazem nada para Deus, mas fazem para si mesmas, para satisfazer os outros. E isso não liberta ninguém, por isso continuam escravas. Eu quero que você, eu gostaria muito que todos nós vamos ter, quem tem que ter essa liberdade de falar, eu não faço isso, eu não vou fazer, não porque eu não quero, mas porque Deus não espera isso de mim. Isso é fazer para Deus. Isso tira qualquer homem, qualquer mulher de qualquer vício. Eu não paro de fazer isso, não é porque eu não quero, é porque Deus não espera isso de mim. Submissão ao Senhor, queridos, em nome de Jesus, é libertador. Assim nas relações de escravidão, nada do que Deus espera disso, porque Deus não tem nada com escravidão, Deus tem com libertação. No contexto cultural do primeiro século de Paulo, que os escravos deveriam servir aos seus senhores terrenos, a indicação é essa, não para eles, mas como se fosse para Deus. Sirva como Jesus serviu, seja servo de todos, porque Jesus foi, para Deus, e isso é tão bonito. Por quê? O texto diz, porque Ele pode recompensá-los. Mas veja, não só, porque os senhores também têm que agir da mesmíssima maneira. Trate o seu escravo, o seu empregado, trate o seu servo como se fosse Deus e para Deus, e com a mesma honra, com a mesma dignidade, não os ameaçando. Afinal, você tem que saber que Deus é Senhor sobre todos, escravos e livres, senhores e escravos. Deus não faz diferença entre as pessoas, e de todos Deus espera submissão à sua vontade. Entende o que é viver em paz? Entende o que é não fazer guerra em todos os lugares que nós vivemos e estamos? Isso é fundamental para dizer. Aliás, quando a gente faz guerra, tem alguém que sai do lado, né? A gente faz a guerra, tem alguém que não costuma não aparecer nem perto de nós, porque Ele é o príncipe da paz. Então, desse conjunto de exortações aqui, nós concluímos que não tem exortações, determinações unilaterais, não é para um lado só. Tudo que nós falamos aqui, desde o outro dia, são preceitos para ambas as partes, tem para um e tem para o outro. Em relações humanas, todos se submetem a todos, e com isso, o que prevalece é a soberana vontade do Senhor. Essa é a medida que serve. Quem tem absoluto sobre todos é o Senhor, e não eu, nem você, nem ninguém. O pastor, não é o pastor, o bispo, o apóstolo, nada, é o Papa. Que Papa? Nós somos um só em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém? Isso é muito importante, querido. Quando uma parte quer se impor, quer impor a sua vontade, qual é o resultado? Guerra. Muito simples, esse é o fruto. Quando todos se submetem à vontade de Deus, qual é o resultado? Paz. Veja o verso 10. Está claro isso? Vocês entendem isso sim ou não? É um assunto muito importante. Verso 10, vou ler até o 13, tá? Ele diz assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, algumas versões contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aqui merece parar, né? Chega aqui no versículo 10, a igreja dá glória a Deus. Nós estamos aqui nos últimos momentos da carta. Paulo vai dar a eles, presta atenção, Paulo vai dar a você, a mim, a fonte de todo o poder, a fonte de toda a sua força. Eu não sei se você quer ser forte, mas aqui está a fonte, que é o que ele fala. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Tem alguém que quer ser forte no Senhor? Vamos poder. Esse momento, a partir do versículo 10,
desse capítulo 6 de Efésios é o mais conhecido da carta, é o mais pregado, todo mundo sabe, da tal da armadura. A armadura faz alusão ao soldado, e eu não sei o quê, e a espada, e o escudo, e tal, e a gente quer sair dando tiro em todo mundo, e é um negócio doido, porque isso aqui, o soldado aqui é o trecho clássico que defende a questão da batalha espiritual. Alguém aqui já fez batalha espiritual? Qual que é a ideia? A ideia é que os crentes estão constantemente em guerra. Crente pentecostal adora isso aqui. Por isso a gente precisa estar sempre pronto para a batalha. Verso 10, nós vamos ler aqui, não se preocupe. Se prepara aí, irmão, se revista aí, crente, porque o negócio, o diabo é forte, nós temos que combatê-lo e tal, e vamos para o monte, e é isso aí. E vamos fazer jejum, glória a Deus. Os crentes estabelecem campos de batalha contra a língua de não sei quem. A gente batalha contra a macumba que a outra lá fez, contra o olho gordo do invejoso. A vida vai entrar na batalha, mas querido, cadê o poder? De onde vem? É da macumba? É da língua do irmão linguarudo? É do olho gordo do outro que seca a pimenteira? De onde vem o poder? E nós temos que nos apossar disso em nome de Jesus, sim ou não? Nós temos que ter realmente, porque eu disse que a revista fortaleça-se no Senhor, no forte poder de Deus. Essa aqui é a nossa força, é o caminho de força, presta atenção. Eu quero que você tome posse desse momento aqui, não precisa nada disso. De fato, é verdade, o que o texto diz aqui, que nós temos que nos preparar para resistir ao diabo, isso é um fato. Isso não tem dúvida, porque nós temos que enxergar que a maior influência negativa que nós temos na nossa vida é espiritual. A raiz de quase todos os males na nossa vida é espiritual, e a gente não enxerga isso. Os nossos olhos espirituais eles são sérios. Muita gente dentro da igreja tem sucumbido, muita gente dentro da igreja tem afundado. Por quê? Porque vive uma guerra de um jeito que não tem chance de ganhar, não tem chance de vitória, porque vive a partir do que está diante dos olhos. A irmã estabelece guerra com a outra irmã. Luta com o que está vendo. Mas você não tem que lutar com o que você está vendo. Você tem que lutar com o que você não está vendo. E tem formas de lutar. E por isso tem sido derrotado. Porque não enxerga o espiritual por trás de toda a motivação. Em nenhum canto. E nós temos que ter esse olhar espiritual. Por isso que o texto diz aqui. As hostes celestiais. É disso que ele está falando. E nós aqui, presta atenção. Eu quero que você... Nós temos que ser movidos. Não somente pelo que nós vemos. Tem um louvor que a gente fala isso aqui, né? Não pelo que nós vemos, mas pelos nossos olhos da fé, por aquilo que eles nos mostram, a nossa visão. E quando a gente vê, sabe, nós vemos que tem forças malignas, muito fortes, tentando nos desestabilizar, tentando criar divisão entre os irmãos e as irmãs, tentando acabar com os casamentos, tentando dividir pais e filhos. Tem forças espirituais. Tem um negócio aí chamado diabo. Que eu não falo dele aqui no púlpito, mas a gente tem que saber que está escrito aqui. E eu preciso ler esse momento de Efésios com você, mas faça como a gente louva, como se fosse da primeira vez. Vamos ler assim, para você se apossar daquilo que o Espírito Santo de Deus realmente quis dizer aqui, nos ensinar. Porque sim, nós temos que enxergar primeiro que nós lutamos contra forças espirituais. Meus irmãos, o diabo tem agido dentro da igreja. O diabo tem agido dentro da igreja, não se engane. O diabo tem agido nos nossos lares, o diabo tem agido nas nossas famílias, mas nunca se esqueça, porque ele faz isso, porque o grande propósito do seu coração é impedir que a obra que Deus tem para fazer na sua vida aconteça. O plano do diabo não é fazer nada com você, o plano do diabo é impedir que Deus faça o que Deus quer fazer. O agente aqui é o Senhor, não é? O plano dele é esse, e nós temos que tomar posse disso. Por isso, para resistir ao diabo, deixa eu falar um negócio para você. Não adianta fazer guerra contra o diabo. Não adianta batalha espiritual. Não adianta campanha de libertação. Você precisa de uma coisa muito simples. O quê? Se fortalecer no Senhor. Acabou a tua guerra. Lembra de Gideão? 300 mil. Deus falou, rapaz, onde você vai com esse povo todo? Está animado, hein? Vai para a guerra. Vou para a guerra, você não mandou? 300 mil, quem vai ganhar é você. Mas a tua luta, quem ganha é você, sou eu. Manda tudo para casa, porque você vai ganhar com 30. Porque quem vai ganhar essa guerra sou eu, não é você. Nós temos que entender esse princípio, que isso é de Deus. Você pode o que você quiser.
Você pode tudo o que você quiser, mas o que vence o diabo de verdade começa no verso 10. Fortaleça-se no Senhor, no seu forte poder. Aqui está a vitória sobre o diabo. Aqui está a vitória sobre todo mundo espiritual. A vitória sobre qualquer força que quer se levantar contra você, a sua casa, os seus filhos, o seu ministério, não sei o que. Você vence se fortalecer no Senhor e no poder forte que há no Senhor. Entenda que poder para derrotar o diabo, você não entra em batalha contra ele. Você faz tudo para fortalecer a presença de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Querido, não vem de você. Crente tem uma mania de falar, eu sou revestido, eu sou batizado, eu sou homem de oração, eu vou para o monte, eu vou lá, eu vou enfrentar. Não é você, é o Espírito de Deus. Alguém tem que estar em você, alguém tem que estar com você. Presta atenção aqui, não, é do Deus, não vem de você, vem do Deus que quer habitar a sua vida. E por isso, quando nós lemos lá atrás, Romanos 13, 12, Paulo disse assim, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Nós temos que deixar de lado as obras das trevas, porque as obras das trevas nos afastam do Senhor. Nós temos que nos revestir de armadura da luz, porque essa armadura da luz que nos coloca diante da presença dele. Segundo Efésios, a lógica é essa mesma. Nós temos que nos revestir da armadura da luz, da armadura de Deus. E eu queria dizer para você, não, meu irmão, não, minha irmã, crente não tem que viver uma eterna batalha. Crente não tem que viver eternamente lutando contra o diabo. Crente se reveste de Cristo. Lembra daquilo? Revestivos de Cristo. Cristo se enche de Deus, que é o único que tem poder para calar a boca do diabo. O diabo não pode ter a autoridade que ele está tendo na vida de umas pessoas. Não pode. E está tendo. Nos casamentos, nos relacionamentos. Não pode. O diabo tem usado a boca de pessoas dentro da igreja para derrubar, irmão. O diabo não pode ter esse poder na tua vida em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, a nossa estratégia de guerra está errada. Nós estamos estabelecendo estratégias de guerra erradas. Por isso eu queria dizer para você, para de fazer batalha, não lute contra o mal, se encha de Deus. E aí você vai falar, mas como pastor? Verso 14, como é que eu faço isso? 14, 15, aí ele vai dar o caminho desse fortalecimento no Senhor, desse poder forte, que vence toda a força maligna. Ele vai dizer, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Nessa hora, o povo que gosta da batalha espiritual tem que admitir que nós gostamos de uma batalha. Crente adora guerra, impressionante. Mas para início de conversa aqui, nós temos que nos revestir da armadura da luz, nos manter firmes, com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, calçados com os sapatos que nos preparam para o evangelho da... Então não tem guerra. O projeto aqui é de paz, não é de batalha. É estranho, né, ou não? Ou nós não estamos lendo? Ou é só a minha Bíblia? Hoje eu peguei a da lei, na dela também está. Nós temos que entender o que a gente quer. Não é uma batalha? Não, não é batalha. Porque se é batalha, como é que é o evangelho é da paz? Me mostra na Bíblia, me mostra no evangelho, onde é que Deus é o Deus que não é da paz. Se as pessoas entendessem que quando não existe esse negócio de guerra, não existe esse negócio de batalha em nome de Deus, porque Ele é o Deus da paz. Meu irmão, o ódio estampado, minha irmã, nas falas das pessoas do Oriente Médio agora, nesse momento, justificando a morte, o genocídio em nome de Deus é assustador. Ainda ontem eu vi uma matéria de um programa no Rio Grande do Sul, para nossa tristeza, um programa da Band do Rio Grande do Sul, que foi tirado do ar, um programa pago, uma rádio israelita, que a mulher falava, não são pessoas, são animais, tem que acabar com tudo, mata tudo. Das 8 mil pessoas mortas, já morreu quase 4 mil crianças lá. Meus irmãos, que ódio é esse? Em nome de Deus, que Deus? Qual Deus? O Deus da vingança? Qual Deus? Quem que está certo? Ninguém. Quem está errado? Todo mundo. Não tem certo quando a gente faz guerra. Quem é que ganha a guerra? Quem é que ganha a guerra? Na Segunda Guerra Mundial, quem ganhou? Quem? Ninguém. Tudo foi destruído. Não sobrou nada. Não foi a Alemanha que perdeu, todo mundo perdeu. Vidas foram perdidas, famílias foram dizimadas. Quem é que ganha na guerra? Meu irmão, nós não podemos. Presta atenção. Você não entra em guerra furada.
Luta existe, lógico que luta existe. Nós temos que enfrentar, nós temos que nos levantar. Mas você é igreja, você é corpo de Cristo. E a sua batalha, sabe contra quem é? É contra você mesmo. Sua batalha é contra a sua vontade, é como a Bíblia diz, é contra a sua carne. E essa você tem que enfrentar, não tem jeito. Mas contra o diabo, você se reveste da armadura da luz. Você se reveste de Deus, como? Tendo compromisso com a verdade, com a justiça e com a paz. Quando nós temos compromisso com a verdade, com a justiça e com a paz, o Senhor habita a nossa vida. Pronto, quero ver o diabo vai correr a quilômetros de você, de medo de você. Presta atenção em nome de Jesus. Tem que ser visto em nossa vida, porque quando for visto, significa que alguém habita aqui. Quem é que habita? O Senhor habita aqui. E eu quero ver o diabo chegar perto, eu quero ver o diabo ter autoridade. Particularmente eu estou cansado desse evangelho de batalha, desse povo usando o evangelho para justificar a guerra. E não pensa que é lá no Oriente não, viu? A igreja evangélica está sitiada por um povo aí, que adora ter um revólver na cintura, né? Que adora uma guerrinha, que adora ser instigado no trânsito para dar uns tiros, né? Dá tiro para quê? Quem tem uma arma e quer dar tiro, quer fazer o quê? Quer afagar? Não, quer matar, né? Evangélico está doido, né? Bandido bom é bandido morto. Quem tem que morrer mesmo, nós temos que odiar. É assustador isso. É assustador essa guerra toda que a gente tem no nosso coração. Então, que é um conselho? Comece assim: se vista da verdade, não admita mentira em tua vida. Se envolva com a justiça. Não compactue com injustiça, trabalhe para a justiça do reino de Deus, se calce com a paz, porque a palavra de Deus é um caminho de paz, e é isso que o Senhor quer. Ele vai habitar a tua vida, e quando Ele habitar a tua vida, não tem batalha, você não vai lutar não, o próprio Deus vem e vence o mal na tua vida em nome de Jesus. Às vezes você vai ter que se calar. Veja o verso 16, segunda medida. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do diabo, do maligno. E aqui, a segunda medida da nossa armadura é a fé. A fé. Se ela e a fé, e sem ela, sem o qual ninguém consegue agradar a Deus, você sabe disso, né? E se Ele não se agrada onde não tem fé, obviamente Deus não está onde não tem fé. E o diabo costuma ser forte demais nos lugares onde Deus não está. Aliás, para o diabo estar, Deus não pode estar. Não sei se você já parou para pensar nisso. Às vezes, mas ele está na igreja, mas tem alguém lá legalizando, tem alguém lá dando autoridade para ele. Presta atenção, a fé é um escudo. Porque a fé, o que serve o escudo? Serve para quê? Para nos proteger, ou não? A fé nos protege, crer no Senhor, crer nas promessas do Senhor, crer que Ele é Deus, que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que nele creem, crer que Ele vem em nosso socorro. Ele vem no socorro de quem nele espera. Esse é o nosso escudo, é isso que nos protege, e é isso que apaga todas as setas inflamadas do diabo. Você quer que nada te atinja? Creia. No quê? Tem um Deus que é poderoso e que prometeu coisas em minha vida, e eu creio nas promessas do Senhor. Não tem mal aqui não tem nada que vai. E eu queria dizer para ele, não adianta, querido, não vai ser o Vale do Sal. Não vai ser a fogueira santa, desculpa. Não vai ser a figa, não é o pé de coelho. Não é subir as escadarias de joelho. Não é a campanha de oração que apaga as setas inflamadas do diabo. Não, o que é a nossa fé, que Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que qualquer coisa, Deus é maior do que qualquer diabo. Às vezes eu vejo a pessoa aflita porque, pastor, eu preciso de oração, porque falaram mal de mim, fizeram não sei o que para mim. Jesus, que diabo é isso? Forte o diabo, aliás. Cadê Deus? Quem é maior? É porque ele não está, então ele é fraquinho. Meu irmão, se você não crê no poder do Senhor, não vai acontecer nada. Aliás, vai acontecer, sabe o quê? O diabo vai reinar, se você não crê. Então, por isso você precisa ter fé, o que nos protege. O nosso escudo aqui é fé. Se nós não crermos no poder do Senhor, não vai, mas, portanto, creia tão somente que Ele é Deus, e você é servo e serva de Deus, que você está sob o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e se você crer, não tem mal nenhum nesse mundo que terá legalidade contra a sua vida, você vai vencer qualquer coisa, em nome de Jesus, amém? Tem mais, verso 17, hoje eu estou falando demais. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Revistam-se da armadura da luz, revistam-se de Deus, que o diabo ficará centenas de milhares de quilômetros de você. Como? Tenha na sua cabeça a salvação de Deus, a salvação que Deus quer te dar. A palavra metanoia, quem lembra de Romanos 12?
Hein? Não se amoldem aos padrões do mundo, mas mudem a maneira de vocês pensarem. A metanoia, a mudança de mente, a nova maneira de pensar, porque você tem que viver como um povo salvo pelo Senhor. Esse capacete que ele fala aqui, porque nós temos que ter, além disso, a palavra de Deus como a nossa maior arma. A nossa maior arma nessa vida qual que é? Por isso aqui a gente insiste em ter, a Lê falou disso, um compromisso muito direto com a palavra de Deus, com a revelação do Espírito Santo de Deus, porque a espada aqui não é minha, a espada aqui não é religião, a espada aqui não é denominação, a espada aqui não é doutrina, a espada aqui é a palavra do Espírito de Deus. Não estou falando de um livro, estou falando da boca dele falando com você. Palavra de Deus. Quem fala é o Espírito de Deus. Quem diz o que serve e o que não serve é Ele. É Ele que nos dá a espada. E lembre-se que essa espada aqui, segundo Hebreus, é uma espada de 2 gumes, de 2 fios. Afinal, é um trem afiado que só vendo, e se ela vir, ela vai produzir separação entre juntas e medulas, entre a nossa alma, os nossos desejos, os pensamentos, o nosso espírito, entre aquilo que Deus tem falado conosco, entre aquilo que você quer e deseja, tem Deus falando. É a palavra que produz separação entre a tua vontade e o que Deus mandou você fazer. O quê? A palavra, a espada da palavra de Deus. Portanto, diabo se vence com a cabeça cheia de salvação, sabendo que Deus prometeu, e nós somos salvos em nome de Jesus, e a palavra de Deus verdadeira nos constrangendo a mudar de vida. Isso vence qualquer mal na tua vida. Versículo 18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A última parte dessa armadura de luz é a oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas. Vocês orem constantemente. Por quê? Isso nos fortalece no Senhor e nos coloca diante desse forte poder. Isso nos coloca diante de um poder que nos faz vencer todas as hostes celestiais, as forças malignas, qualquer diabo, qualquer satanás, qualquer capeta, qualquer infeliz que está tentando atormentar a tua vida. Vai ser vencido em nome de Jesus. O texto nos exorta a orar em todas as ocasiões. Por quê? Porque você acha que o diabo dorme no ponto? Tinha um pastor que eu conheci que ele falava: irmão, diabo não brinca de ser diabo. Ele leva a sério. Você acha que ele desiste? O mal está aí reinando no mundo, meu irmão. O texto fala dos dias maus, e nós temos que nos afastar do mal. Inclusive, nós temos que orar, não só mais por todos os santos, porque todos que estão comprometidos com a obra de Deus precisam das nossas orações. Nós temos que orar por quem? Por todo mundo que se compromete com a obra de Deus. Cadê? Tem gente que se compromete com a obra de Deus? Então nós temos que orar uns pelos outros. É por isso que aqui, nesse lugar, a gente ora uns pelos outros. E nós fazemos isso constantemente, em todas as ocasiões. Por isso eu queria dar um testemunho para você. O mal tem sido derrotado nesse lugar. E eu, desses 13 anos que eu estou aqui, eu nunca vi, eu já enfrentei situações aqui nessa igreja, de relacionamento, de não sei o que, de doença, de cambal que for, eu já enfrentei, nós já enfrentamos inúmeras coisas, mas eu nunca vi o diabo dando a última palavra neste lugar, em nenhum casamento, em nenhuma família, em nada, porque aqui nós perseveramos em oração uns pelos outros, porque oração é isso que nos impede o mal agir na nossa vida em nome de Jesus, amém? Preciso correr, verso 19 e 20, eu vou só encerrar a leitura do texto hoje todo, tá? Orem também por mim, ele diz, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do Evangelho, para o qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que permanecendo nele eu fale com coragem como me cumpre prazer, né? E aí, Paulo vai dizer aqui, e ele pede oração para ele, bonito, né? Nessa coisa, orem por mim, mas a razão aqui é muito nobre, né? Ele pede para que a igreja ore por ele, para que ele sempre tenha o quê? Uma palavra. Orem por mim para eu ter sempre uma palavra, não de mim, mas uma palavra vinda de Deus, para que eu possa ministrar de forma destemida, para que eu possa ministrar com coragem, sem medo, sem rabo preso, e por isso torne conhecido de todos o mistério do Evangelho de Deus. Olha a oração que ele pede. Eu quero pregar para vocês com espiritual, com a vontade de Deus. Verso 21, eu encerro. E ele diz: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei a vocês por essa mesma razão,
para que saibam como estamos e para que Ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Amém. E assim ele encerra a sua carta. E assim nós encerramos o nosso estudo. Uma carta direcionada ao povo de Deus, à igreja, ao corpo de Cristo, a esse organismo vivo, feito de pedras vivas, homens e mulheres que andam por aí, que vivem, que respiram, que se relacionam. Exortações enormes, ensinamentos preciosos, maravilhosos, mas que tudo tem uma função. Nós temos que viver em paz. Nós temos que viver em paz. Isso é projeto de Deus para mim e para a tua vida. A carta serve para isso, para te dar o direcionamento que Deus tem, quando Ele junta um povo, e tudo que Ele espera que aconteça na nossa vida, e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Paulo termina agradecendo alguém que vai levar a carta, ele está preso, e ele termina sempre agradecendo o amor, e aqueles que estão em Cristo Jesus, e assim nós encerramos essa leitura, orando a Deus para que esse mesmo amor alcance todos vocês em nome de Jesus. Nós que somos o povo de Deus, nós que somos a igreja do Senhor. Tem ensinamentos preciosos aqui. Leia a carta aos Efésios, leia. Tome posse disso que está aqui, porque disso aqui depende toda a nossa vida com o Senhor. De tudo, né, na verdade, mas aqui é muito pontual, porque ele está falando com o corpo de Cristo, ele está falando com a igreja, ele está falando com você. Ele não está falando com o mundão lá, não está falando com ele está falando com você, comigo, conosco, e daquilo que Deus espera de nós, como o seu corpo, em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? Recebe? Então aplaude, por favor. Glória a Deus. Fica de pé.